Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Alessandra e nós estamos aqui iniciando nossa disciplina de gestão de projetos. Seja bem-vindo, então, para essa nossa primeira aula. É importante que você saiba que para acompanhar a nossa disciplina, você tem um livro que está disponível na nossa biblioteca, tá? Que é o livro de gestão de projetos. Eu vou mostrar a carinha dele para você aqui na nossa câmera, dá uma olhada. Então, esse é o nosso livro, tá? Gestão de projetos. Bacana? Além desse livro, outro livro é muito importante para a nossa disciplina. Você vai receber um link dele, que é o Guia PMBOK, a 6ª edição, tá? Você pode baixar este livro, né? Ele tem um link, é um acesso gratuito, ele é disponível, né? E você vai receber um link dele, você também pode procurá-lo aí na internet, Guia PMBOK 6ª edição. Esses dois livros vão fazer parte de todo o nosso aprendizado, eles são fundamentais. O livro da nossa disciplina, você vai entrar na biblioteca digital, lá no cantinho direito tem a nossa biblioteca, você vai clicar lá, vai apertar gestão de projetos, o nosso livro está disponível para você, tá? É um livro muito interativo, é um livro que conversa com a gente a todo momento. Bacana? Bom, gestão de projetos. O próprio nome já entrega, né? Gestão, a gerência, a administração de um projeto. É bom que a gente entenda que projeto é algo que não foi feito ainda na empresa, que projeto é muito diferente de processo. Tem algumas coisas muito parecidas, tem coisas que a gente faz no projeto e no processo que são iguais, mas teoricamente e no dia a dia e na prática são coisas diferentes. Por quê? Porque processo é algo que eu faço rotineiramente. Todos os dias eu levanto de manhã, eu escovo os dentes, eu tomo um banho, tomo um café da manhã, eu pego o metrô, eu pego a minha moto, vou ao trabalho, chego no trabalho, eu ligo o meu computador e vou trabalhando ali rotineiramente. Tudo isso é processo. Projeto é algo novo, é algo que eu não fiz ainda. Algo que nós vamos criar, que a gente vai implantar numa empresa, na nossa vida pessoal, profissional, algo que não foi feito. Que pode ser um produto ou pode ser um serviço. Imagine, por exemplo, que você tem uma loja de fotografias ou trabalha em uma loja de fotografias. E usualmente vocês fazem lá, tiram fotos para documentos 3x4, fotos de casamentos e aniversários. E vocês resolvem, a partir de agora, fazer formaturas. Então nós vamos ter que fazer um projeto para implantar agora essas fotos de formaturas, de colação de grau, de baile, porque são totalmente diferentes de um casamento, de um aniversário. Um casamento tem lá os noivos, o aniversário tem um aniversariante. Então o tamanho da equipe, todo o processo de tirar fotografia é um. Imagine uma formatura, tem 30 formandos, mais 60 pais, e os irmãos, e os noivos, e as esposas, e os filhos. É muita gente, é um formato diferente, é tudo novo. Então, para isso, eu vou ter que fazer um projeto. Imagine lá na minha empresa, nós produzimos roupas, calças jeans. E a gente resolve agora implantar a venda de ternos, de blazers. É um outro tecido, é um outro formato. A gente vai ter que fazer um projeto para isso. Um novo sabor de alimento, um novo modelo de carro, uma viagem, algo que não foi feito ainda. Tudo isso é projeto. E a gestão de projetos cada vez mais vem sendo usada nas empresas para a gente, então, colocar em prática tudo que for novo, inovador, diferente. É um processo criativo. Só que, além de ser um processo criativo, onde a gente vai colocar todo o nosso conhecimento, a nossa vivência, a criatividade, fazer reuniões para que a gente crie realmente algo muito bom, muito interessante, inspirador para o meu cliente, para o meu consumidor, aliado a essa criatividade, o projeto está dentro de uma caixinha muito técnica, muito conceitual. Então, nós temos metodologias, a gente tem análises de riscos, de qualidade, nós temos questões de tempo, de cronograma, tudo muito técnico, ferramental. A gente tem muita metodologia disponível. Então, o projeto é a criatividade, é algo novo, é algo que vai satisfazer uma necessidade, um desejo, um encantamento do meu consumidor, do meu cliente.
ao mesmo tempo seguindo as regras metodológicas, ferramentais da administração e da gerência. Bacana? Então, gestão de projetos é algo novo, é administrar a criação de um produto ou serviço. Combinado? Nessa nossa primeira aula, a gente vai entender então esse universo do projeto. O que é um projeto, quais são os seus fundamentos, como administrar, quais são as chances de sucesso, de fracasso, entender o ciclo de vida de um projeto. É importante que a gente entenda que essa ideia do gerenciamento de projetos está ligado às profissões de gestão, então a administração, contabilidade, todas as áreas de gestão, de finanças, de recursos humanos, tem gestão de projetos. E também ligado a muitas disciplinas das engenharias, engenharia de produção, engenharia civil. Então, todas as empresas, qualquer empresa, a padaria do seu Joaquim, aquela carrocinha lá de cachorro-quente que você come na hora do intervalo da sua aula, a Ford, a Chevrolet, um governo municipal, estadual, a União, todas essas organizações podem ter projetos sendo criados, implantados dentro dela e tem a todo momento. E existem dois jeitos de tratar com os projetos lá na empresa, na sua casa, nas empresas. Aquele jeito que é de quando a gente não tem conhecimento da teoria de gestão de projetos, e a gente pode fazer projetos muito bem elaborados, mas sem o conhecimento dessa disciplina, dessa profissão ou da metodologia. Então, a gente vai trabalhando numa construção daquela empresa de projetos, ou a empresa percebe que existe o gerenciamento de projetos e começa a praticar, a colocar em prática as ferramentas e as metodologias do PMBOK ou do Prince2 ou de outros tipos de gerenciamento de projetos e implanta aquilo na organização. Então, por exemplo, lá na confecção da Dona Maria, ela nunca escutou falar em gestão de projetos, mas eles implantam muitos projetos. A cada 6 meses eles lançam um novo produto, um sapato novo, daqui a 6 meses vai ser um chapéu ou um boné, roupas infantis, calças jeans. A cada 6 meses tem um produto novo. E para todo produto novo lá na confecção da Dona Maria vai ter um projeto, vai ter um modelo desse corte, o tecido que vai estudar, a gente vai estudar os tecidos, quais são mais adequados, tem alguém que vai aprender a costurar, né, aquele molde novo. Algumas pessoas vão viajar para ver quais são os lançamentos do outono, do inverno, da primavera. Então, tem um projeto ali acontecendo. Só que lá nessa empresa a gente não conhece a gestão de projetos, mas tem projeto acontecendo. Aí a Dona Maria descobre, porque o filho dela foi fazer uma pós-graduação ou ela foi fazer, por algum motivo chega para ela a gestão de projetos. E ela vai falar, nossa, nós já fazemos isso aqui na nossa empresa, sempre tem projeto. Mas agora, como existe uma disciplina, como existem práticas, metodologias e ferramentas, nós vamos colocar isso em prática. E esse é o outro jeito profissional, técnico, conceitual, cada vez mais atual de trabalhar com gestão de projetos. As empresas hoje quase todas já sabem que existe essa disciplina, né? Essa profissão, esse modo de atuar. E quando as empresas colocam em prática esse conhecimento, os ganhos são de mais de 80%, segundo as pesquisas. Então, uma empresa que trabalha com projetos, ela tem muito ganho. Quando ela implanta o gerenciamento de projetos nesses projetos, é muito grande, de mais de 80% ganho nesses projetos. Combinado? Então, essa é a nossa aula inicial, entender a importância e o que é gerenciamento de projetos. Vem para cá que eu vou te mostrar o tema da nossa primeira aula, conceitos gerais sobre gestão de projetos. Hoje nós vamos trabalhar com 4 temas, conceitos gerais sobre projetos. Nós vamos conhecer um projeto, ver as falhas mais comuns, é muito importante que a gente conheça as falhas para que a gente não as cometa. As boas práticas, conhecidas como metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos, e planejar um projeto conhecendo todo o seu ciclo
devida. Todo projeto tem um começo, uma execução e um fim. Projeto tem começo, meio e fim. Depois que está pronto o meu produto ou serviço, não é mais projeto, passa a ser processo. Combinado? Então, esses são os 4 temas que nós vamos trabalhar hoje. Por que é tão importante estudar a gestão de projetos? Ao longo das 4 aulas, nós vamos responder isso, porque nós vamos estudar o que é um projeto, qual é a sua estrutura, os erros e as melhores práticas. Pois bem, então nós vamos olhar aqui com esse modo de entender que a gestão de projetos é algo que tem que estar em todas as empresas, seguindo metodologias e ferramentas amplamente difundidas no mundo inteiro. No Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, em grande parte da Europa, a ferramenta, a metodologia mais utilizada é o PMBOK, que é um guia de conhecimento. Existem outros métodos, outras ferramentas, nós vamos falar sobre elas, mas basicamente é o PMBOK que é o pai da gestão de projetos no mundo todo. E no Brasil é o que é amplamente estudado e ela é muito didática e ela oferece ganhos muito grandes para as empresas. Quando a gente falar então de gestão de projetos, nós estamos falando do gerenciamento, do cuidado de um projeto, que pode ser um produto ou serviço, seguindo o PMBOK, correto? O gerenciamento de projetos é um processo, tá? Composto de várias áreas de conhecimento. Então, para que eu possa criar um modelo novo, um sabor novo, um carro novo, um modelo novo de roupa, um tipo de aula inovador, escrever um livro, para qualquer projeto que eu vá fazer, nós temos áreas de conhecimento que são importantes. Basicamente, nós temos 10 áreas de conhecimento. Lá na sua empresa, na empresa do seu José, na Ford, na General Motors, cada empresa vai utilizar a metodologia conforme lhe convém, conforme é mais adequado àquele projeto. Então, além das 10 áreas, eu posso criar uma 11ª, uma 12ª, 20 áreas. Ah, eu não quero trabalhar com 10, vou trabalhar com 5. Vou colocar as outras 5 junto aqui, trabalhando em conjunto. Basicamente, gerenciamento de projetos é a aplicação das áreas de conhecimento. Quais são elas? 10. Posso trabalhar com as 10, posso trabalhar com menos ou posso inventar outras. Vamos dar uma olhada para a gente entender isso um pouquinho melhor. Vem para cá. Então, vamos imaginar que eu tenho lá um problema a ser resolvido na minha empresa. Problema: criação de um novo produto. Achocolatado com sabor de morango. Olha que diferente. Achocolatado com sabor de morango. Então, é inovador. É um projeto de um produto. Para que eu possa criar este produto, eu preciso ter um objetivo, preciso ter um tempo determinado, quando vai começar o projeto, como é que ele vai acontecer, quando é que ele vai terminar, quanto vai custar esse projeto, quais são os riscos de se criar um alimento, né? Tem as questões de qualidade, tem as questões da Anvisa. Bom, tem pessoas que estão interessadas nesse projeto, quem está colocando dinheiro, quem está investindo, as pessoas que estão querendo esse achocolatado com sabor de morango. Tem as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, as questões de qualidade, né, muito importantes. As aquisições, o que eu vou comprar? Qual é a matéria-prima? Qual é o material? Qual é o cacau? É morango? É cacau? De onde é que vai vir isso? Eu preciso que as pessoas do projeto se comuniquem, para que todo mundo fale a mesma língua. E esse projeto tem que ter uma integração. Todo mundo tem que trabalhar com todo mundo de forma integrada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essas são as 10 áreas da gestão de projetos. Bom, lembrando que essas são as 10 áreas da metodologia PMBOK,
ok? Que inclusive na última edição, que saiu em 2017, do guia, a sexta edição, está lá constando essas 10 áreas. Eu, na minha empresa, quero agora trabalhar com questões de sustentabilidade, de responsabilidade social, questões de economia, ecologia e ecoeficiência. Você pode colocar no seu projeto a área que é importante para o projeto, para a empresa e para o pessoal da equipe. E eu também posso, por exemplo, não é deixar de lado, mas não dar tanta importância a uma área específica. Por exemplo, comunicação. Ao invés de eu criar uma área de comunicação no nosso projeto, todo mundo vai trabalhar com comunicação. Porque às vezes eu não tenho tantas pessoas disponíveis, tantos recursos físicos, materiais, financeiros, para ter as 10 áreas em um projeto. Elas vão estar lá, mas elas podem estar ligadas a outras áreas. Combinado? Então, gestão de projetos é criação de algo novo, produto ou serviço. Para dar start aqui na nossa aula, a gente vai ver um pequeno vídeo. Vamos lá. O conceito de projeto parece um pouco distante ou sem importância na sua vida prática? A roda, a lâmpada, as pirâmides e a viagem à Lua, por exemplo, todas elas começaram como projetos. Quando você planeja uma festa, podemos dizer que se trata também de um projeto. Um projeto pode ser definido como uma atividade temporária que tem o objetivo de entregar um produto, serviço ou resultado únicos. Hoje, este conceito é cada vez mais difundido nas empresas, pois a performance delas pode melhorar com a utilização dessa ferramenta. Daí a importância da gestão de projetos. Pense na expansão das linhas de metrô de São Paulo para a Copa do Mundo de 2014. As empresas que ganharam as licitações tiveram que desenvolver projetos. Pois esse será o tema das SPs dessa unidade. Você terá que analisar e resolver situações, se colocando no lugar de algumas pessoas envolvidas nessa empreitada. Vamos lá? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Bom, a nossa disciplina ela vai rodar aqui junto com o nosso livro Gestão de Projetos. Você sabe que o nosso livro tem 4 unidades. Cada aula é referente a uma dessas unidades. Então, é muito importante que você estude esta unidade antes da aula. Cada unidade tem ali 4 problemas, situações da realidade, para que a gente coloque toda a teoria que nós vamos aprender lá na prática, no dia a dia, resolvendo isso aqui em sala de aula. Combinado? Então, é importante que você estude lá o nosso livro para as aulas. Hoje, nós vamos acompanhar uma situação de reforma, ampliação, construção. Vamos fazer uma obra. Em 2014, nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil. Essa Copa do Mundo precisou de infraestrutura, de construção, de reforma, de aeroportos, rodovias, portos e também de metrôs. A gente vai acompanhar o caso de, vamos dizer, reinauguração do metrô. Nós temos várias linhas do metrô na cidade de São Paulo. E elas passaram, então, por essas reformas, construções, extensões, para que pudessem atender os turistas que estavam indo aos estádios, que estavam passeando, indo aos jogos e também conhecendo ali a cidade de São Paulo. Pensa bem, é um metrô com várias linhas. Cada uma dessas linhas do metrô precisavam de coisas diferentes. Uma precisava que fosse arrumada a linha, a outra que fosse ampliada a linha, outra que precisasse emendar 2 linhas que não existiam. Também foi criado, por exemplo, um monotrilho que não tinha no Brasil, um metrô que corre num trilho só. Reformas. São várias linhas, mais de 20 linhas. Será que a gente tem um projeto só ou tem 20 projetos? Como será que funciona tudo isso? Será que reforma é um projeto? Será que ampliação é um projeto? Você tem a sua casa e você resolve agora fazer a churrasqueira. Na sua casa não tem churrasqueira, você vai construir. Então, uma churrasqueira, vai ter um banheiro, vai ter um lugar para colocar a máquina de lavar roupa, vai ter um lugar para colocar as nossas violetas. É uma ampliação da sua casa, mas não é algo novo? É algo totalmente novo. Sendo novo, é um projeto.
Eu vou trocar o telhado da minha casa. É algo novo. Então, algo que ainda não existe. Combinado? Vem para cá que eu vou mostrar para você a nossa situação-problema. Olha só. Metrô de São Paulo. Então, é o transporte de metrô que existe desde 74 e que para a Copa do Mundo de 2014 passou por várias melhorias para facilitar a vida tanto dos turistas como dos moradores. Combinado? Essas obras do metrô vão mostrar para a gente começar a entender, na verdade, como que os projetos funcionam. Para que essas obras acontecessem, foram feitas licitações, não é? E as empresas que fizeram um consórcio se comprometeram a finalizar as obras aí antes da abertura da competição, antes da abertura da Copa. Então, com essas reformas e ampliações, a gente vai começar a entender toda a ideia de um projeto e o seu ciclo de vida. Combinado? Então, vem para cá que a gente vai dar início à nossa aula agora. Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! A gente vai começar entendendo, conhecendo um projeto. Vem para cá. Está o nosso tema, conhecendo um projeto. Então, a história é a expansão do metrô. Você vai trabalhar comigo aqui nessa expansão sendo o meu gerente. O primeiro caso que nós vamos estudar é a expansão da linha 4, conhecida como linha amarela, tá? Que foi feita aí essa expansão em duas fases. A primeira fase, nós tivemos a inauguração da Estação da República, da Luz, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. E uma segunda fase dessa expansão, a construção dos trechos entre Higienópolis e Mackenzie, Oscar Freire, Fradique Coutinho, a São Paulo Morumbi e a Vila Sônia. Estavam previstas para entrega em 2014 com um orçamento de quase 7 bilhões, 5,6 bilhões. Então, nós já podemos ver ali que nós temos uma construção, ampliação e inauguração. É algo novo. Está construindo, está aumentando. Tem prazo, tem que ser entregue antes de 2014. Tem recursos, 5, quase 6 bilhões. Então, tem muitas características diferentes daquele processo. Processo normal que a gente conhece, né? Processo corriqueiro do dia a dia. Parece que tem características de projetos. Para finalizar, vem para cá que eu vou mostrar para você ainda um pouco mais a nossa situação. A grande questão é, se essa expansão da linha amarela é só parte de um projeto ou ela é um projeto em si? Essa é a grande questão. Com isso, a gente consegue entender as diferenças entre projetos e processos. A ideia é conhecer um projeto, a sua evolução, conceitos e características. Então, vamos lá. Projeto nada mais é do que um conjunto de atividades temporárias, grife temporárias. Todo projeto tem começo, meio e fim.
realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto ou serviço únicos, diferentes, não existe algo que ainda vai ser criado, tá? Por que ele é temporário? Temporário porque ele tem início e fim definidos, ele tem escopo e ele também tem recursos aí muito definidos, tá? Você pode, por exemplo, ter uma dúvida, né? Será que nós podemos encarar o trabalho em grupo do nosso final do semestre como um projeto? A nossa produção textual, todo mundo tem que fazer. A produção textual é um projeto? Com certeza é um projeto. Vocês não fazem isso corriqueiramente. Vocês vão ter que se reunir, sentarem na casa de um ou de outro, chegar mais cedo, um vai levar um bolo, alguém vai pesquisar, outro vai para a internet, vocês vão ter que ir para uma empresa, vão ter que escrever. É um projeto, é algo novo. O corriqueiro é você ir lá na aula, no polo, aqui na nossa aula, né? Eu converso com você, você manda as suas dúvidas e nós estamos aqui no nosso processo de aula. A PTG é algo diferente, é algo que sai do corriqueiro do processo, então é projeto sim, tá? E olha como a gente já vai entendendo, né, o que é um projeto, que é algo diferente. Combinado? Volta para cá, que então a gente sabe que ele é temporário, ele tem escopo e recursos definidos. Projeto é único. Pode grifar também, é único. Pois é uma operação, não é uma operação de rotina, né? Ele não é uma operação de rotina, ele sai do padrão. Ele tem um conjunto específico de operações, né? Aquelas 10 áreas do nosso conhecimento. E é destinado a atingir um objetivo em particular. Por exemplo, entregar a PTG, lançar o novo modelo Onix Active, lançar o achocolatado com sabor de morango. Então, é algo único. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, nós estamos falando da aplicação de conhecimento, de habilidades e de técnicas para execução de um projeto, tá? Toda empresa que trabalha com gerenciamento de projetos, ela está buscando um diferencial que vai tornar ela um pouco mais competitiva. Gerenciamento de projetos é a competência estratégica que permite a união aí dos resultados dos projetos com os objetivos do negócio. Como assim? Toda empresa trabalha com projeto. Toda empresa, qualquer uma trabalha com projeto. Combinado? Todo dia tem uma coisa diferente para fazer, alguma coisa que a gente não fazia, algo inovador, tem um cliente novo, um público novo, um sabor novo, um produto. Sempre tem projeto. Tem empresa que desconhece o gerenciamento, como nós estamos estudando, e tem empresa que trabalha com gerenciamento. Quando eu trabalho com esse gerenciamento, eu tenho um diferencial estratégico, porque eu estou me tornando diferente da outra empresa que não emprega essas técnicas, tá? E quando a gente fala dessas técnicas, a gente está falando de muitos recursos. Recursos financeiros, recursos econômicos, materiais, pessoas, recursos humanos, né? Então, a gente vai utilizar um monte de tipo de recurso. Por exemplo, o pessoal, acho que lá da Paraíba, está perguntando se os projetos utilizam apenas recursos próprios. Com certeza, a gente vai utilizar recurso próprio e a gente vai utilizar recursos de fora da empresa. Tem uma área lá do meu gerenciamento de projetos que chama gerenciamento de aquisições. Lembra que nós temos 10 áreas? Uma dessas 10 áreas, uma das primeiras, são as aquisições. Aquilo que é necessário comprar, que não tem na minha empresa, para que o projeto aconteça. Então, eu vou usar recurso próprio, mas também vou usar recurso de fora. O bacana é a gente perceber que quando as empresas trabalham com gerenciamento de projetos, elas precisam ter um foco maior nesse gerenciamento e trazer pessoas lá da empresa para montarem dentro da própria empresa uma equipe de projetos. Alguém que tem as suas funções, tem o seu trabalho. Então, eu sou gestora financeira.
cuido lá da parte financeira, mas eu também cuido da parte financeira dos projetos da empresa. Então, eu dedico horas do meu dia aos projetos da empresa. Então, vejam, são recursos da empresa, recursos próprios do projeto, porque eu estou lá dentro do projeto, e também recursos de fora da empresa. Essas características formam um projeto. Falando em características, volta para cá, que eu vou mostrar então para você que os projetos, eles têm características muito próprias, muito particulares. Quais são elas? Os projetos devem ter administração própria. Bom, devem. Por quê? Porque muitas empresas não têm ainda a estrutura pessoal disponível para trabalhar com esses projetos numa administração própria. O ideal é que ela fosse própria. Tem tarefas interdependentes, utiliza vários recursos, tem um tempo específico, começo, meio e fim, é um resultado único, inédito, não foi feito, é um sabor novo, é um sapato novo, é um modelo novo. Tem um patrocinador ou sponsor, que é a pessoa que está bancando o projeto. Pode ser o cliente, pode ser o dono da empresa, pode ser o acionista, tem sempre alguém bancando um projeto. Tem grau de incerteza, porque é novo, a gente não fez, lembra que ele é único? Se ele é único, ele tem incerteza. E tem que ter escopo, ou seja, objetivo claro. Eu quero um balanço, por exemplo, meus filhos pediram um balanço. Eu tenho um quintal grande, eu tenho uma árvore grande, eu quero um balanço. E aí eu chamo um marceneiro muito conhecido e falo, seu Joaquim, faz um balanço aqui naquela árvore para os meus filhos brincarem aos finais de semana. O seu Joaquim vem e ele compra uma corrente, ele faz um balanço de madeira, envernizado, com uma madeira de lei. O balanço fica maravilhoso. Mas eu não gostei. Sabe por quê? Porque eu queria aquele balanço que eu balançava quando eu era criança, que era uma corda amarrada no galho da árvore da goiabeira, era uma goiabeira, e um pneu velho, que meu avô jogou aquela corda, amarrou e colocou. Era uma delícia aquilo. Esse era o meu projeto, mas eu não contei para o seu Joaquim. O seu Joaquim não sabia o que eu queria, eu não falei, não deu certo. Por quê? Porque não tinha objetivo claro. Projeto tem que ter objetivo claro. Senão o cliente pede um balanço com pneu velho e a gente vai entregar um balanço todo sofisticado, que não era o que o meu cliente queria. Tá bom? Bom, então todo projeto tem características próprias, tá? Por exemplo, vamos tentar diferenciar um pouquinho mais projeto de processo. Eu vim aqui hoje para a gente ter a nossa aula. Toda segunda-feira você vai ao polo assistir a nossa aula. É uma atividade corriqueira, é um processo. Você vai aprender algo novo, mas ele é processo. Você vai sentar, você tem a sua carteira, é algo diferente. Não, é algo do dia a dia. Mas vamos supor que segunda-feira que vem eu não esteja aqui para dar aula, que nós vamos ter uma palestra do mês da Mulher Internacional. Então vai vir aqui alguma mulher, uma advogada, que entende dos direitos da mulher, que entende de feminicídio, que entende de Lei Maria da Penha, e vai ser algo diferente para vocês. Vocês vão chegar aí, sentar para ver a Alessandra e vai ter lá uma doutora advogada falando. É algo diferente. É um projeto que a faculdade pode fazer. Olha, nós vamos ter uma semana com palestras, é algo diferente. A aula não, a aula é normal. Quando eu estava bolando essa aula, estudando, lendo os livros, fazendo pós-graduação, vendo coisas diferentes, chegou o PMBOK novo, a sexta edição, eu falei, vou colocar essas coisas do PMBOK novo na minha aula, vou dar uma mudada. Era o projeto da aula. Assim que eu cheguei aqui hoje, comecei a dar a aula, você chegou aí, está junto comigo aqui, virou processo, o processo de assistir aula. Bacana, mas quando eu montei, era projeto. Outra ideia. Tem lá um engenheiro desenvolvendo, montando um carro novo, um lançamento de um carro. Todo esse lançamento, projeto, pensamento e desenho, e vai rodar e não vai rodar, que pneu que vai ter, que combustível, tudo isso é projeto. Assim que fabricou o primeiro modelo, é processo, linha de montagem. Combinado?
Bom, então tem essas características. Assim que está pronto, eu bolei essa ferramenta aqui, por exemplo, para mudar o ar-condicionado do meu carro a 1 quilômetro de distância. Bolei, tudo isso era o projeto, está pronto, foi fabricado o primeiro. Agora é processo produtivo de fabricar esse controle remoto, tá bom? Volta para cá que eu quero mostrar um quadro ali para gente que é bem importante quando a gente fala dessas questões do projeto, tá? Que é a incerteza. Por que tem incerteza? Porque tem resultado único. Então, eu quero que você grife a incerteza. Incerteza não é uma coisa ruim, pode ser uma coisa muito boa. E todo projeto tem escopo, que é o objetivo muito claro. Para ficar mais claro ainda, a gente vai dizer que projetos e processos são semelhantes. Por quê? Porque eles são executados por pessoas. Nas empresas, nós temos recursos limitados. Eles são planejados, executados e controlados. Processo, pensa sempre no processo produtivo e no projeto. Pensa assim, eu estou desenvolvendo uma bolacha de chocolate com sabor de morango. Estou bolando a BCM. Depois que sai o primeiro lote lá da bolacha, saiu o primeiro lote, agora virou processo produtivo. Então, quando eu pensava, era projeto, depois que está produzindo, é processo. Então, eles têm semelhanças, mas eles são diferentes, tá? Projeto é uma atividade temporária, é uma atividade única. Processo é uma atividade repetitiva e contínua. Que vê alguns exemplos? Por exemplo, criar uma nova empresa. Vou bolar uma empresa, vou começar agora a fabricar bolsinhas nécessaires biodegradáveis, que a gente só usa uma vez na viagem, tá? Criei uma empresa. A empresa está criada, já está tudo aberto, nós já estamos fabricando as nécessaires. A administração dessa empresa é um processo. Eu vou construir um aeroporto, então vou planejar a construção do aeroporto, é um projeto. O aeroporto está pronto, eu vou começar a operar esse terminal, né, aeroportuário, esse aeroporto virou processo. Todo processo, então, foi um projeto. E esses projetos sempre aí tem pessoas interessadas nele. Quem são essas pessoas interessadas? São os stakeholders, são as pessoas interessadas. Tem o patrocinador ou sponsor que está bancando o projeto. Tem os fornecedores, tem as pessoas que estão trabalhando no projeto, tem os membros da empresa do alto escalão, diretoria, etc. E tem o público externo, os vizinhos, ambientalistas, governos, sindicatos, usuários, bancos, clientes, consumidores, todo mundo que de alguma forma vai ser aí impactado são os stakeholders, as pessoas envolvidas com o nosso projeto. E esse projeto aí, né, que tem os stakeholders, tem um ciclo de vida. Bom, vamos lá. Todo projeto tem um ciclo de vida, que é muito evidente. Tá? Por que ele é muito evidente? Porque eu vou dar início ao projeto. Vamos começar a pensar no desenvolvimento da bolacha de chocolate com sabor de morango. Vamos começar a planejar a inauguração da linha de metrô. Tá? Então, por exemplo, o patrocinador, o sponsor. Tá? O sponsor está pensando lá que ele quer criar, então, esse novo biscoito, bolacha, biscoito, de chocolate com sabor de morango. Então, ele está lá pensando sobre isso, ele vai bancar isso na empresa e ele vai envolver os outros stakeholders, tá? Outras pessoas interessadas e a gente vai começar a planejar esse projeto. Planejou, colocou no papel, começa a fabricar a bolacha para saber o gosto, o sabor, as questões de qualidade, produziu, está aprovado, é assim que vai ser. Está pronto o projeto, eu entrego o projeto, está pronto. Terminou, acabou. Vou embora.
Agora vai começar a produção de bolacha. O projeto virou processo. Por isso que todo projeto tem um ciclo de vida muito claro, muito específico. Começo, meio e fim. Vamos entender como é que funciona isso. Vem para cá. Olha só. Então, a pessoa, o dono da empresa, o cliente, o sponsor, o patrocinador, o consumidor, alguém pensou que uma bolacha de chocolate com sabor de morango era importante. Então, demos início ao nosso projeto. Eu vou agora planejar. Lembra que nós temos lá as 10 áreas? Eu vou planejar essas 10 áreas, vou colocar tudo isso num documento. Agora eu vou começar a executar. Então eu vou comprar a farinha, o chocolate, o morango, vou fazer a massa, vou experimentar. Não ficou bom, vou fazer de novo. Tem que assar com fogo mais forte, tem que assar com fogo mais fraco. Vamos fazer pesquisa de embalagem. Estamos executando. A todo momento da execução tem monitoramento e controle. Tem que monitorar, tem que controlar. Terminamos, está pronto, está aprovado o primeiro pacote do mundo de bolacha de chocolate com sabor de morango. Terminou, finalizo o nosso projeto. Então, esse é o ciclo de vida de um projeto. Início, planejamento, execução e encerramento, finalização. E a todo momento tem monitoramento e controle, só que na execução é onde tem mais monitoramento, é onde tem mais controle, tá? Então, esse ciclo de vida. E a todo momento nós temos os stakeholders envolvidos com esse projeto, tá? O pessoal está perguntando, quando o sponsor é o cliente, significa que o projeto é um novo produto, baseado aí em futuras vendas deste produto? Bom, o sponsor geralmente é o patrocinador, ó, patrocinador. É quem está bancando o projeto. Tem alguns projetos que o sponsor é o cliente, mas geralmente o sponsor é o anjo da guarda, é aquele que coloca o dinheiro, é aquele que banca o projeto. Fala assim, não, pode fazer esse projeto que nós vamos bancar. Quem vai bancar? Pode ser o dono da empresa, pode ser o diretor da empresa, podem ser os acionistas. Quando é um projeto para um cliente, então eu vou desenvolver um mecanismo novo, um processo novo de informática, um programa novo para aquele cliente. E aquele cliente está bancando isso, ó, desenvolve esse projeto para mim. Aí sim o sponsor é o cliente, tá bom? Então, nós temos aí esse ciclo de vida. Para a gente entender um pouco mais, agora ampliar um pouco mais, vem para cá que eu vou mostrar para você essa figura. Olha que bacana. Então, o nosso projeto começou, tá? Começamos lá o nosso projeto. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. O que eu vou começar? Vou sempre pensar na integração. O projeto tem que acontecer como um todo. Temos que pensar no objetivo do projeto, que é o escopo. Objetivo, para que é? O que eu estou fazendo? Estou fazendo um balanço de madeira ou um balanço com pneu antigo? Qual é o tempo? Quanto é que vai durar? Cada atividade vai levar quanto tempo? Quanto vai custar? Eu coloquei esses três aqui juntos porque eles são conhecidos como triângulo de ferro ou tríplice restrição do meu projeto. Todo projeto tem a restrição de escopo, tenho que seguir o objetivo. De tempo, eu preciso cumprir o tempo. De custo, vai custar tanto. Isso nas empresas públicas, nas empresas privadas, na nossa vida, todo projeto tem que ter começo, meio e fim. Tem que custar o que eu pensei que vai custar e tem que ter um objetivo. Então, eu quero um balanço de corda com pneu velho e eu vou gastar só R$50, nada mais, nada menos. E tem que ficar pronto hoje. Eu vou inaugurar uma nova linha do metrô. Então, eu já planejei as atividades, eu sei quanto tempo vai durar cada atividade, qual vai ser o dinheiro investido e qual é o objetivo desse projeto.
Então, esses 3 elementos do gerenciamento, eles são a tríplice restrição. Eles restringem o meu projeto. O projeto tem que seguir isso. Por isso, o triângulo de ferro engessa o projeto. Engessa no bom sentido. Todo projeto tem que ser engessado. Porque senão eu vou gastar mais dinheiro do que eu tinha planejado. Vai demorar mais tempo do que eu tinha pensado. Por isso que tem planejamento. Sentar para pensar. Senão não tinha razão de ser o planejamento. Ah, vamos gastando, vamos fazendo. Isso não existe mais, né? Não é possível. Combinado? Então, triângulo de ferro. Volta para cá. Então, além então da integração e da tríplice restrição, escopo, tempo e custo, a gente tem que pensar na qualidade. A qualidade é o centro aqui, né, do meu projeto. Precisamos de pessoas para trabalhar no nosso projeto. A comunicação tem que acontecer a todo momento, tem que ter regras determinadas. Todos os riscos têm que ser analisados. Nós precisamos comprar muitas coisas e também promover dentro da empresa aquilo que é necessário e cuidar sempre das partes interessadas. Quem é que tem interesse no nosso projeto, tá? Então, nós agora conhecemos um projeto. Nós sabemos que projeto é algo novo, que tem começo, meio e fim, não é isso? Que tem 10 áreas. Posso trabalhar com menos, posso inventar mais, mas no Guia PMBOK, que é o grande guia, o grande livro da nossa profissão de gerenciamento de projetos, tem 10 áreas. Posso inventar mais, posso tirar algumas. Combinado? Bom, se eu conheço tudo isso de um projeto agora, nós podemos voltar lá para a nossa linha do metrô. A ideia era, será que nós estamos fazendo reformas e ampliações em todas as linhas do metrô? Será que só a linha amarela, só a linha prata, só cada uma dessas linhas que vão ser inauguradas, reformadas e ampliadas são projetos diferentes? Será que uma empresa pode ter um grande projeto e vários outros projetos dentro dele? Pode. A gente dá um nome a isso de programa. Por exemplo, o governo federal tem um programa Fome Zero. E aí tem Bolsa Família, tem programa de alfabetização, erradicação do analfabetismo, tem programas de agricultura familiar, tem incentivo dos jovens e adultos voltarem para a escola. Tem vários projetos dentro de um grande programa. Nas empresas também tem isso, tem grandes programas e vários projetos. A gente vai entender que toda essa reforma e ampliação das linhas do metrô são um grande programa, composto de vários projetos, tá bom? Vem para cá então, que a gente vai resolver a nossa questão da linha amarela. Resposta: a linha amarela é um projeto, você já sabe. Ela é um projeto, porque ela tem início e término, tem prazo definido, tem recurso próprio, tem mais de 1.000 empregados, vai utilizar lá quase 6 bilhões de reais, tá? Além disso, tem aquelas características que nós vimos. Lembram das características? Tem administração própria, tem um patrocinador, tem tarefas interdependentes e um objetivo claro. Então, ela é sim o quê? Um projeto. Bacana? Bom, só que a gente não vai ficar por aí, porque tem mais reforma, mais ampliação, mais construção lá no metrô. Por isso a gente vai agora para o segundo momento. Vem para cá. Nós então agora vamos para o nosso segundo tema. Vamos lá? Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais!
Agora a gente vai falar das falhas comuns em projetos. Uma das primeiras falhas é quando a gente não formaliza o projeto. A gente vai fazendo conforme o andamento do processo. E isso leva a uma falha muito grave. Então, toda vez que eu for trabalhar com projeto, com gestão de projeto, tem que ter formalização, tem que ter documento, tem que ter escopo, para que todo mundo saiba o que nós estamos fazendo, tá? Então, tem que ter sim uma formalização prévia muito bem elaborada, senão a gente tem grande risco de ter fracasso. Mas tem muitas empresas que estão acostumadas a fazer projetos que não viram ainda essa tecnologia ferramental do PMBOK, né, da gestão de projetos e vai trabalhando. Também tem chance de sucesso. Mas se ela tem sucesso em empregar as ferramentas que nós vamos ver, aí ela vai disparar na competitividade, na estratégia dela, tá bom? Fracasso. Vamos começar entendendo o seguinte. A máquina quebrou. Por que a máquina quebrou? Porque eu, que trabalho na máquina, não me atentei que ela tinha que ter manutenção. E não avisei, não comuniquei. Falha humana. Eu vi que a máquina ia quebrar e eu avisei, a máquina vai quebrar. A minha chefia sabia que a máquina ia quebrar sem manutenção e não fez nada. Por que a máquina quebrou? Falha humana. De 80% a 90%, vamos bater lá nos 90% das falhas que acontecem são falhas humanas. Falha técnica, falha mecânica acontece por falta de manutenção porque eu não enxerguei. O avião caiu, foi uma falha técnica, foi um acidente. Ora, ela tinha que ter sido prevista, tinha que ter tido uma manutenção preditiva para que aquela falha não acontecesse. Mas o avião caiu porque caiu um raio no avião. Mas o avião tem que ter sistemas de segurança para que quando caia um raio nele, ele tenha um mecanismo de um dano menor. Mas é muito caro. Mas é falha humana. Então, 90% das falhas que acontecem são falhas humanas. A gente vai ver as falhas acontecendo, mas a gente sempre vai lembrar que em gestão de projetos tem alguém que deveria ter previsto essas falhas. Até porque a gente tem uma coisa chamada gestão de risco. É uma das 10 áreas do gerenciamento de projetos, tá bom? E antes de falar de falhas, a gente pode pensar o seguinte, recursos, né? Esses recursos que nós vamos usar dentro do projeto, de todos eles, que recursos são esses? Eles são recursos financeiros, recursos econômicos, recursos materiais e recursos humanos. São os 4 tipos de recursos que nós vamos usar aonde? Em todo e qualquer projeto, em todo e qualquer processo, em todas as atividades que a gente tem ali no dia a dia, tá bom? Então vamos falar das falhas, vem para cá. É o nosso tema, falhas comuns em projetos. Para entender isso um pouquinho mais, a gente vai falar da obra do monotrilho, a linha prata do metrô. É uma obra inédita, tá? Uma obra que não tinha sido feita ainda no nosso país. Os engenheiros, eles demoraram algum tempo para entender como utilizar os equipamentos para construir o nosso monotrilho, o primeiro do Brasil, e por isso houveram muitos atrasos, tá? E aí a ideia é perguntar, será que esse projeto da linha 15 do metrô foi um sucesso ou foi um fracasso? Atrasou demais. Bom, se atrasou demais, será que foi um fracasso? E o que será que é sucesso? Bom, para a gente entender, na realidade, no dia a dia do gerenciamento de projetos, acontece assim, lá na prática, tá? No dia a dia. Tem projetos que são um super sucesso. Deu tudo certo, a equipe se desenvolveu, todo mundo trabalhou muito bem. E aí eu lancei a minha bolacha de chocolate com sabor de morango. E ninguém quis comer, porque não sabia se era de chocolate ou de morango. Quem gosta de chocolate, gosta de chocolate. Quem gosta de morango, gosta de morango. Quem gosta de um, não gosta do outro. E ninguém comprou a minha bolacha. Ela é gostosa, ela é saudável, tem vitamina, ela é crocante porque vende mais e ela vende mais porque é crocante, mas ninguém quer comprar. Então, o produto foi um fracasso, mas o projeto foi um sucesso. E também acontece o contrário. Alguns projetos têm fracasso. Atrasa, custa muito caro, as pessoas se desentendem.
mas no final das contas eu entrego uma bolacha de chocolate com sabor de morango tão gostosa e irresistível que a gente não vai dar conta de produzir e vai vir aqui uma grande empresa e vai comprar a nossa empresa, porque foi um sucesso aquele projeto. Então tem projeto que é sucesso, com produto que é fracasso, e tem o contrário. Tem projeto fracassado com produto de sucesso. É isso que a gente vai estudar agora. Vem para cá. Olha só. Sucesso. O conceito tradicional de sucesso em um projeto é aquele que controla escopo, tempo e custo. Ou seja, que está observando, obedecendo a tríplice restrição, tá? Que é mesmo o quê? Escopo, tempo e custo. Fazer as tarefas de forma que a empresa entregue um produto como foi pensado, seguindo o escopo, no prazo compromissado, seguindo o tempo, e dentro do orçamento previsto, custo. Isso é sucesso em projeto. Então, a gente vai dizer que todo projeto que atender aos requisitos de qualidade dentro do orçamento, no prazo determinado e com o objetivo cumprido, foi um projeto de sucesso. A gente vai dizer que a gente pode ter sucesso de eficiência quando eu cumpro o cronograma, por exemplo. Eu posso ter sucesso quando eu consigo impactar o meu cliente, quando eu atendo aquilo que ele desejou, quando a equipe cresce, a equipe se desenvolve, a equipe aprende alguma coisa nova. Eu posso ter sucesso comercial, porque todo mundo quer o meu produto, tá? E também quando nós estamos preparados para o futuro. Aquela equipe aprendeu tanto, aquela equipe se desenvolveu tanto, ela agora... a gente sabe fazer alguma coisa que a gente não sabia, com muito sucesso, com muita maestria, a gente tem sucesso. Então, toda vez que a gente falar de pessoas responsáveis, trabalhando de maneira eficiente, controlando, entregando aquilo que foi pedido, eu tive sucesso, tá bom? Mas, de outro lado, tem algumas questões de fracasso, que impactam muito o projeto. Vamos lembrar que fracasso, quase 90% das vezes, é culpa minha, é culpa de quem está trabalhando no projeto que não viu aquele fracasso que era iminente. Vamos falar desses fracassos, então? Olha só quais são eles. Falha de comunicação é um dos principais. Quem é que não se comunica? Somos nós. Quem não se comunica, se trumbica. Eu e você, quando a gente não se comunica, o projeto fracassa. Quando o cliente desistiu do produto, não quero mais esse produto. Quando eu não atendo os padrões de qualidade. Quando o patrocinador, por algum motivo, desiste. Quando não tem patrocinador. Quando eu pensei num balanço de corda com pneu e me fizeram um balanço de corrente com madeira, teve erro no planejamento. E quando as pessoas que trabalham lá no meu projeto não se empenham. Toda vez que eu tenho um projeto com pessoas que não estão enganjadas, que não acreditam, pode saber que vai fracassar, tá bom? No nosso caso aqui, a gente está construindo um metrô chamado de monotrilho, que não vai correr em 2 trilhos, vai correr em um trilho só. Não tinha no Brasil, foram importadas máquinas para a gente construir esse monotrilho. Então, toda vez que é algo tão inédito assim, a gente tem grande chance das coisas darem errado. E a pergunta é, foi um sucesso ou foi um fracasso? Será que a gente consegue responder agora? Vem para cá que a gente vai responder isso junto. Olha só. Linha 15. Prazo de conclusão adiado, ou seja, atrasou. Extensões reduzidas. Tivemos que refazer os projetos. Os preços subiram em até 80% no quilômetro. Condições que a gente não tinha previsto. Problemas com aquelas pessoas que nós contratamos, com as conveniadas, com projetistas, com um monte de gente. A gestão estava muito ruim. E aí, bom, vendo tudo isso, fracasso, né? Mas será que foi o fracasso? Eu posso dizer que o projeto teve fracassos, mas a linha do metrô foi um sucesso. Como assim, professora? Eu não entendi. Pois bem, o projeto não foi um sucesso, porque ele atrasou
e ele estourou o orçamento aí em muitos milhões. No entanto, com o passar do tempo, ou seja, acabou o projeto, entreguei o monotrilho, a gente não vai dar tanta importância para o projeto, porque já acabou o projeto. Mas o monotrilho está andando, é o primeiro do Brasil, as pessoas estão andando nele. Então, o foco passa a ser no produto. Então, se a gente puder dizer, nós vamos dizer que os envolvidos com o projeto, gerentes, engenheiros, colaboradores, aprenderam a usar os novos equipamentos de maneira correta, ao futuro, né? Os próximos projetos, esse consórcio, quando vai fazer um outro monotrilho, ele já sabe como fazer, como projetar. Então, naquele momento da entrega, está tendo atraso? Não pode ter atraso. Nós estamos tendo custos muito altos, isso não pode acontecer. Mas como era algo tão inovador, que ainda não tinha sido feito, mesmo com o fracasso, eu vou dizer que foi fracasso, mesmo com o fracasso do projeto, o produto é um sucesso. E as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto, no futuro, já sabem fazer monotrilhos. Combinado? Mas foi sim um fracasso, porque não cumpriu a tríplice restrição: tempo, objetivo e custo. Tá bom? Mas a gente tem mais coisas para fazer no metrô, eu conto com a sua parceria, por isso a gente vai agora para o próximo problema, lá do metrô. Vem para cá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, nosso tema agora são as boas práticas. O que é isso? Boas práticas? São práticas boas, corretas? Em gerenciamento de projetos, na nossa profissão, nós temos institutos, associações, agremiações de profissionais que trabalham com gerenciamento de projetos. Tem profissionais, o gestor de projetos. Ele vai fazer um curso, ele vai se certificar, né? Vai se tornar um PMO, vai se tornar um gerente de projetos. E ele vai estudar para isso em muitas associações. Essas associações, elas têm ferramentas, elas têm guias, elas têm livros. E essas ferramentas, esses guias, assim como o nosso PMBOK, são conhecidos como as boas práticas de gerenciamento de projetos. Quando eu trabalho com essas ferramentas, eu não corro riscos, por exemplo, de não cumprir o prazo de um projeto. Mas e se eu não cumprir o prazo de um projeto, o que acontece? Eu preciso ver se vale a pena. Aquele projeto que eu já investi nele, se vale a pena continuar investindo, fazer um recronograma, vou te dar mais uma semana, vou te dar mais um dia. Muitas vezes a gente pode parar com tudo, porque está sendo investido tanto recurso financeiro nessa expansão de tempo que vale a pena às vezes desistir de tudo. Então, quando é que eu vou desistir? Quando vale a pena desistir. E para isso é muito importante que a gente tenha bons gerentes de projetos, bons profissionais, para que eles possam tomar a decisão certa no momento certo. Qual é o momento certo? Não tem. Cada projeto tem muita particularidade. Tem o tempo ideal daquele projeto e o tempo ideal do outro projeto. Para tudo isso, eu preciso conhecer essas boas práticas. Então, vamos entendê-las. Para isso, a gente vai inserir aqui num problema, tá? O gestor de projetos do metrô, que não é você trabalha comigo, é o meu assessor, a gente está analisando os problemas que estão acontecendo lá. Ele deve criar uma estrutura nova para ter ascensão sobre todo o time e para agilizar as suas decisões. Então, ele está trabalhando com várias linhas de metrô, mas parece que ele não está trabalhando com um PMBOK. E aí, o que acontece? Ele não consegue controlar a equipe e ele não consegue tomar boas decisões. E a pergunta é, como fazer essa estruturação da equipe e quais são as vantagens que essa nova estrutura pode trazer para o projeto lá do metrô como um todo? Bom, para responder isso,
a gente vai estudar as práticas de gestão de projetos, que são as metodologias, tá? Quais são elas? Nós temos uma infinidade de metodologias. Nós vamos falar aqui basicamente das mais conhecidas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa como um todo, tá? Primeiro, a gente vai falar do IPMA. Professora, mas fala assim IPMA. Você pode falar IPMA, mas no Brasil a gente costuma falar IPMA. Diferente, né, da nossa associação internacional aí e também do PMBOK e do PRINCE2. Então, em gestão de projetos, a gente tem muito essas questões de, a gente vai falar PMI ou fala PMI. Então, no Brasil, a gente fala PMI, mas fala IPMA. A gente fala PMBOK, a gente fala PMO. E essas expressões, a gente costuma escutar elas costumam falá-las constantemente quem trabalha com projetos. E não pode ter vergonha. Às vezes, a primeira vez que você vai falar PMBOK, a professora falou PMBOK, não sei nem falar isso. Treina lá no espelho, PMBOK, PMBOK. Na próxima aula, chega lá para o colega, já combina. Olha, gente, na próxima aula todo mundo vai chegar aqui falando, né? PMO, PMBOK, PMI, para já ficar dentro do nosso jargão. Cada vez mais quem trabalha com gestão está trabalhando com gestão de projetos e essas palavras estão, assim, fazendo parte do nosso dia a dia, tá? Essas são as boas práticas, são as metodologias, são guias. Vamos ver uma por uma. Vem para cá de novo. Então, a gente vai começar com IPMA, tá? Que é a Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos, que é uma instituição sem fins lucrativos que surgiu lá em 65, pós-Segunda Guerra, na Suíça. É a mais aceita e reconhecida na Europa, correto? O PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, é uma das maiores, mais conhecidas associações para profissionais e certificações. Ela é americana, ela surgiu um pouquinho depois, também pós-guerra. Tanto o PMI como o IPMA são associações, instituições que reúnem profissionais da área, certificam. Se você quer se tornar um gerente de projetos, você vai buscar uma certificação, ou do IPMA, que é uma certificação mais humana, de competências, ou do PMI, que é mais técnica. São duas certificações difíceis, que você leva aí cerca de 1 ano ou mais para conseguir se certificar, estudando, se aperfeiçoando. Você também pode fazer as pós-graduações, que no Brasil cada vez mais surgem pós-graduações aí de gerenciamento de projetos, mas são diferentes da certificação. Certificação é só pelo IPMA e pelo PMI, tudo bem? Essas associações, elas congregam esses profissionais no mundo todo e elas também desenvolvem os guias de gerenciamento de projetos, tá? Que são as metodologias de como trabalhar com um projeto de produto ou de serviço em qualquer empresa, para qualquer tipo de projeto. Quando você pegar lá o PMBOK na sua mão, baixar no seu computador e começar a olhar, você vai falar assim, meu Deus, como que eu não sabia disso antes? Como que eu não implantei isso antes? Como eu não conhecia isso? É fantástico. É algo assim, que vai acrescentar muito na sua vida profissional e também pessoal, tá? E além disso, desse crescimento, ele é didático, ele é fácil de entender, ele é gostoso e é um diferencial para a sua carreira, tá? Então, são as duas associações. O PMI tem o PMBOK e o IPMA tem o PRINCE2. Vamos dar uma olhada nisso, olha só. O PRINCE2, né? Que é aí o projeto em ambiente controlado. Ele é adaptável a qualquer tipo ou tamanho de projeto e cobre seu gerenciamento, controle e organização. Então, é uma ferramenta. Vou trabalhar com projetos, vou implantar um projeto aqui na nossa empresa. Então, eu vou implantar o PRINCE2 e vou utilizar lá o manual deles, que é o Manual de Gerenciamento de Projetos de Sucesso com o PRINCE2. Ah, eu quero trabalhar com o PMBOK, que é mais conhecido. Então, a gente vai trabalhar com o Guia PMBOK, que é
padronização que identifica e conceitua processos, áreas de conhecimento e ferramentas técnicas. O que tem lá no PMBOK? Tem padronização, tem melhoria de fluxo, tem redução de negligência, ênfase no uso, controle do andamento do projeto, tratamento dos riscos e potencializa aí as chances de sucesso, tá? E quando a gente fala de projetos, eu tenho que falar de PMO. O que é PMO? É o escritório de gestão ou de gerenciamento de projetos. Project Management Office, tá? Office, escritório. Management, gerenciamento de projetos. Escritório de gerenciamento de projetos. Posso falar PMO? Pode, mas a gente costuma falar PMO, tá? Meio que emendado, ó, PMO. Quando a gente fala de PMO, são escritórios de projetos dentro das empresas. E nós podemos ter 3 tipos ou 3 formatos. O escritório de projetos autônomo, o de projetos departamentais e o escritório de projetos corporativos. Tudo vai depender do tamanho da empresa e do padrão dessa empresa e do tamanho de projetos, quantidade de projetos que elas têm. Bom, sabendo então que nós temos boas práticas em gestão de projetos, metodologias, ferramentas, escritórios, olha quanta coisa a gente tem disponível para poder trabalhar com gestão de projetos. Lá no metrô não está trabalhando com isso, tanto que nós estamos tendo atrasos, falhas, aumentos de recursos, o gestor não está se entendendo com a equipe, está todo mundo cometendo muitos erros. Como que a gente vai consertar isso? Batata. Trabalhando com gestão de projetos dentro das 10 áreas, integrando, conversando todas elas e implantando um PMO, um escritório de projetos que vai dar suporte para todos esses projetos que estão acontecendo. Por que fazer isso? Porque é o metrô, são muitas linhas, é um grande empreendimento. Lá na minha empresa precisa de tudo isso? Não. Na minha empresa pode ser um pouco menor. A empresa vai ampliando, vai trabalhando cada vez mais com gestão de projetos, eu vou aumentando o gerenciamento de projetos dela. É como se eu estivesse dando pequenos passos, até que eu começo a correr, tá bom? Então, lá no metrô a gente vai fazer o que no metrô? Implantar PMO e trabalhar com gerenciamento de projetos. Olha como ficou bacana essa ideia, vem pra cá. Então, o metrô vai implantar as 10 áreas do gerenciamento de projetos, integração, escopo, tempo, custos, todas as 10 áreas, para que a gente consiga trabalhar. Além disso, é importante que eles comecem a trabalhar com o PMO, com o escritório de projetos, para que essa nova estrutura por projetos possa acontecer, possa funcionar. Tá? Então, gerenciamento de projetos tem que seguir metodologia. Ah, mas na minha empresa não segue. Não segue porque não conhece. Porque quando começar a conhecer, a gente não consegue mais se ver livre dela. Porque ela vai facilitar a sua vida. Se vai facilitar a minha vida, eu vou implantar. E toda vez que eu implanto o gerenciamento de projetos, a gente entende a importância da integração de todo o gerenciamento. Integração é o nosso próximo tema. Vamos lá? SP4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Nós falamos então sobre gerenciamento de projetos, o que é, boas práticas, ciclo de vida. Agora a gente vai começar o gerenciamento de projetos. E nós vamos começar com integração. Por que ela é a mais importante? Não,
Não tem nenhuma área que é mais importante. O escopo não é mais importante, o risco, a qualidade, o tempo, nenhuma é mais importante. As 10 áreas são fundamentais para um projeto, tá bom? Por exemplo, escopo é mais importante? Não, o escopo é só o primeiro passo, tá? Que é o objetivo. Vamos começar entendendo, então, pela integração, que é aquela área que junta todo mundo para conversar e entregar um projeto para o meu cliente. Vem para cá, olha só. Integração do projeto. Para isso, a gente vai lá para a nossa linha ouro do metrô, tá? O que aconteceu com a linha ouro? Ao a gente estava pesquisando, nós descobrimos que há um desacerto com a empreiteira e a falta de orçamento. Então, esse desacerto levou ao encerramento do projeto. A gente precisava terminar essa parte do projeto. E aí, será que os ajustes que nós fizemos, que foram feitos no projeto, foram só nas áreas contratuais entre empreiteira e o governo, né, e os stakeholders, ou em todas as áreas do projeto como um todo, elas foram afetadas? Para a gente entender isso, a gente precisa estudar o gerenciamento como um todo e a integração. O que é esse gerenciamento como um todo? Vamos lembrar? Nós temos as 10 áreas. Quais são as áreas? Integração, riscos, partes interessadas, comunicação, recursos humanos e aquisição. Tudo isso para entregar um produto com qualidade dentro da minha tríplice restrição: custos, tempo e escopo. Viram como que está cada vez mais conversando? Então, as 10 áreas não são assim, 10 áreas. Não, elas conversam, elas são essenciais. Eu tenho que entregar um produto com qualidade. Esse produto tem um custo, um orçamento, tem um tempo e tem um objetivo. E para que eu faça tudo isso, as partes desse projeto têm que estar integradas. Eu preciso analisar os riscos, eu preciso me comunicar e atender todo mundo que tem interesse no meu projeto, através das pessoas que vão trabalhar neles e dos materiais físicos, financeiros, das aquisições. Viram como é que tudo conversa? Eu posso, então, dizer que, para encerrar essa linha do metrô que não teve sucesso, eu vou fazer o quê? Encerrar só uma área, só a contratação? Não, eu vou encerrar um projeto como um todo. Como é que eu encerro um projeto como um todo? Quando eu entendo que ele está integrado, quando eu entendo que ele é uma coisa só. Vamos resolver isso? Vem para cá, então. Olha só. Nós temos aqui a figura clássica, então, do gerenciamento de projetos. Um projeto de algo, está aqui o meu projeto, que tem que estar integrado. Todas as áreas trabalhando de forma uniforme, com a mesma importância, com o mesmo cuidado. Assim, todas elas vão ser iniciadas, executadas e encerradas. Porque esse é o ciclo de vida de um projeto, tá bom? Então, o que é gestão de projetos? É criação, criar algo novo, único, que não existe na minha empresa. Pode ser um produto ou um serviço, seguindo as 10 áreas de gerenciamento. Posso inventar mais, posso tirar algumas, mas elas são basicamente as vitais, são as 10. Qual é a mais importante? Nenhuma. Elas são uma coisa só, que vai entregar algo que foi feito com muito carinho e cuidado para o meu cliente, para o meu consumidor. Para isso que as empresas existem, para entregar algo muito bacana para você. Senão você não compra mais, aí eu não existo mais, eu empresa. As empresas têm que buscar isso, buscar gestão de projetos com tecnologia, com ferramenta, com metodologia, com muito prazer de estar construindo aquilo para o meu cliente. E eu consigo fazer isso com gestão de projetos. Bacana? Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço apertado para você. A gente volta semana que vem para dar start aí naquelas 10 áreas de gerenciamento de projeto. Todo mundo vai sair daqui projetista de projeto. Combinado? Até semana que vem.